Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu quero, vamos dizer assim, desmistificar uma questão que eu acho que eu vejo pouca gente falando disso, pelo menos explicando essa questão, que é o seguinte: muita gente acha que o único problema é o Bolsonaro e o que ele faz, o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer, né? Só que assim, a gente vive num sistema, né? Essa divisão dos três poderes e tal. A ideia dela é justamente não ter um líder que seja totalmente autoritário, que faça o que ele quer, que descumpra totalmente a lei. A gente tem um STF que julga se as coisas que são feitas estão dentro dos parâmetros legais, né? A gente tem o Senado, tem a Câmara, que forma o Congresso Nacional, e temos o Executivo, né, sob a liderança do presidente. E temos os ministérios e tudo mais, que são, né, organizados pelo presidente. Então, ele que escolhe, então ele tem o poder sobre isso. Mas ele não tem o poder absoluto sobre todas as instituições. Então, assim, se o Bolsonaro está agindo como um ditador, está tendo poder para isso, é porque estão deixando que ele tenha esse poder. E isso é uma coisa importante. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, comparar, por exemplo, a Dilma Rousseff e o Bolsonaro. O que a gente observa? A Dilma Rousseff, o Congresso era contra ela, a grande mídia era totalmente contra a Dilma, toda hora, todo momento se falava em crise econômica e tal. A partir do momento que o Temer ganhou, acabou isso. Então, o que ocorre é uma coalizão, né? Não só entre ali o poder executivo e o legislativo, mas o poder executivo, o legislativo, o judiciário e a grande mídia. E a classe empresarial e o mercado financeiro, né? Os banqueiros, enfim. Toda essa elite do Brasil está reunida, está apoiando esse governo. Quando eles são contrários, eles praticamente neutralizam o governo, como fizeram em relação à presidente Dilma, e a derrubaram. E o Bolsonaro, né, é muito pior. Tem um índice de desaprovação por parte da população muito grande. Existem vários processos aí contra ele, né? Existem, por várias vezes ele vem descumprindo a Constituição, vem agindo de forma ditatorial. E o que é feito com ele? Nada. Então o problema não é só o Bolsonaro. O problema são todas essas instituições, são todos esses poderes que estão contribuindo para ele. E vejam bem, um cara como o Bolsonaro e como o Macri, né, são péssimos para a população de seus respectivos países, é bem visto pelo mercado financeiro. Veja que coisa ridícula, que coisa patética. Aí quando diz lá que vamos dizer assim, a esquerda, né, a centro-esquerda, está avançando lá nas pesquisas na Argentina, o mercado financeiro reage negativamente a isso. Foi como eu falei no outro vídeo sobre se tal mercado financeiro representa e apoia totalmente pessoas como esse Bolsonaro e esse Macri, que fazem esse tipo de reformas aí trabalhistas, que são contra a população, a grande população, e favorece simplesmente essa elite do agronegócio, os banqueiros, a grande mídia e essa classe empresarial dominante, né? Esses mega empresários. E isso fica bem claro quando a gente vê os dados aí sobre a desigualdade, sobre esses mega empresários, sobre esses banqueiros. Vê o quanto eles lucraram, e eles estão lucrando com tudo que está acontecendo, e o quanto eles vão lucrar ainda muito mais. E o quanto a faixa
mais pobre da população está perdendo com tudo isso. Então, quer dizer, você vai continuar votando pessoas como Bolsonaro, como Dória, como entre outros, sendo que eles vão favorecer simplesmente essa classe dominante, estão a serviço dessa classe dominante, de modo integral, total, ou você vai pelo menos votar em alguém que represente de alguma forma ali na centro-esquerda interesses de classes mais pobres, que tenham projetos de desenvolvimento nacional e que tenham projetos sociais, projetos que visam um desenvolvimento social do nosso país, que diminua, pelo menos atenue a desigualdade do nosso país, né? Como já mostrei em outros vídeos também anteriores, que o Brasil voltou para o mapa da fome, que estamos aí já há anos aumentando assim a desigualdade no país, aumentando a pobreza e a extrema pobreza, né, a miséria. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então a gente tem que começar a conscientizar mais as pessoas em prol dessas questões. Se a gente não conseguir fazer essa conscientização em relação a essa questão para as pessoas, para a massa, para o eleitorado, a gente vai continuar perdendo. Porque o problema não é só o Bolsonaro. Se você tirar o Bolsonaro e você colocar o Dória, a merda vai continuar. Todos eles servem aos interesses dos mesmos grupos. É isso que você precisa entender. Se você não conseguir entender isso, infelizmente, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, é claro, eu não acredito que agora, dentro desse novo modelo, né, de Estado, né, onde esse mercado financeiro tem um total controle sobre o Estado brasileiro, a gente consiga mudar através de eleições. Infelizmente não, né? Eu já tô dando claro, assim, eu já falei que a questão da eleição é importante que a gente vote contra eles, lógico, mas mais importante ainda é que a gente não se confie mais só nessas questões eleitorais. Porque, como eu disse, a maioria das instituições, todas essas instituições, estão totalmente comprometidas com esse mercado financeiro, né? Com esses interesses aí financeiros, econômicos. Então, não adianta simplesmente a gente votar num presidente de esquerda, de centro-esquerda, porque ele vai ser, vamos dizer assim, boicotado. Como eu falei, como eu citei o exemplo aqui, a comparação ao governo Dilma e ao governo Bolsonaro. A liberdade que o Bolsonaro tem para fazer as coisas é extremamente maior do que as da Dilma. As da Dilma facilmente eram derrubadas pelo Congresso, pelo STF. E o Bolsonaro não. Ele tem um apoio muito maior. Por quê? Porque ele fez um acordo. Todas essas pautas econômicas aí são apoiadas pela grande mídia, são apoiadas pelo agronegócio, são apoiados pela a classe empresarial. Então, se simplesmente a gente votar num presidente, né, que seja diferente, o que a gente vai fazer, a gente vai colocar alguém lá, tudo bem, não vai ser tão ruim quanto o Bolsonaro, porém vai ser um governo provavelmente neutralizado. Um governo neutralizado. É por isso que, assim, se tivesse ganhado o Haddad ou o Ciro, ou qualquer outro, não seria tão ruim quanto o Bolsonaro, evidentemente, lógico que não. Porém, no máximo, eu acho que o país continuaria assim, na mesma. Não iria progredir. Porque nenhuma mudança seria aprovada. Então, assim, é muito mais complicada a situação do que as pessoas pensam. Então, quando a gente vai com esse discurso somente contra o Bolsonaro, a gente está fomentando uma ideia falsa
uma ideia totalmente errada, equivocada sobre a conjuntura política. Então é isso, gente. Era esse o pensamento que eu queria divulgar hoje pra vocês, falar pra vocês. Então, até breve. Peço que você deixe seu like também aí, deixe seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre essa questão. Um abraço a todos.